Muito obrigado, ministro, pelas palavras. E agora gostaríamos de convidar o desembargador Antônio Carlos Malheiros para falar sobre o tema o ócio do adolescente, problema familiar e social. Por favor, desembargador. Saúdo a todos, nas pessoas da Maria Helena e do Sérgio, meus queridos amigos, amigas. Quando eu estudava com o Luciano Afife Domingos, irmão do ministro, lá no Colégio São Luís, no final dos anos 50, começo dos anos 60, nós tínhamos um professor fantástico, que, por incrível que pareça, ainda está vivo, que é o professor Fauzi Saad, que já lecionava uma geografia diferente e hoje é professor na Faculdade da Terceira Idade, lá na PUC. E o Fauzi nos convidou para a gente conhecer uma favela. E lá fomos nós, e fomos conhecer uma favela que já não existe mais aqui em São Paulo, que é era a favela do Vergueiro. Lá chegando, eu conheci uma menina da minha idade, de 13 anos de idade, Mônica, uma menina negra, desagasalhada naquela manhã fria de junho, pés no chão. Fui conhecer a casa da Mônica, um barraco caindo aos pedaços, um colchão imundo onde dormia a mãe dela, muito doente. Perguntei para a Mônica se ela morava sozinha com a mãe. Ela falou, não, nós moramos aqui em 7 pessoas, eu, a minha mãe e os meus 5 irmãos mais velhos. E dormimos todos nesse mesmo colchão. E, numa noite dessas, eu não sei qual deles foi, eu fui engravidada por um dos meus irmãos. Mônica estava grávida aos 13 anos de idade, engravidada por um dos seus irmãos. E aquilo veio como um raio na minha cabeça. Eu confesso a vocês que eu nunca mais consegui sair da grande favela da vida. Ainda no ginásio, no colegial, já fui trabalhar com moradores de rua, e assim que eu entrei na faculdade, eu montei um grupo e fomos trabalhar numa favela que ainda hoje existe, Favela do Bororé. Durante 10 anos, nós permanecemos lá, os 5 anos da faculdade, e depois 5 anos já formados. Eu posso afirmar para vocês todos, se trabalharmos bem com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, eles crescerão e serão pessoas de bem. Há 2 anos eu voltei e percebi o óbvio, né? 2 anos eu voltei para essa favela, numa festa de Natal, e percebi o óbvio, que eles haviam crescido e se tornaram líderes comunitários. Trouxeram, exigiram do poder público creche, escola, havia já um ambulatório médico ali pertinho, as ruas daquela comunidade empobrecida estavam urbanizadas, e um trabalho magnífico com a Polícia Militar, na melhor expressão, na melhor imagem que eu pude ter de polícia comunitária. E o traficante não chegou. Sei que o traficante está presente, em grande parte, para não dizer totalmente, dos morros, das favelas da nossa periferia. Nos domingos pela manhã, geralmente, eu levo meus alunos de faculdade e os novos juízes que estão chegando na magistratura para conhecerem a realidade dura das favelas, ou das áreas de ocupação, ou dos cortiços, ou dos cárceres, da Fundação Casa. E posso afirmar a todos que, nas favelas, o crime organizado, por omissão do Estado, por omissão do poder público, o crime organizado lá está num governo paralelo que surte um efeito falso, é claro, não é? Baseado em falsidades, esse governante é extremamente sedutor. E outro dia, numa conversa com o Tiago, isso já faz uns 2, 3 anos, um menino de 15 anos,
que desde os 7 anos, isso numa favela da Zona Norte, desde os 7 anos de idade, trabalhava para o alemão, o traficante do pedaço, desde os 7 anos de idade. E me disse ele que começou empinando o papagaio. Eu falei, mas como empinando o papagaio, Tiago? É um trabalho? É um trabalho. Porque dependendo da cor do papagaio que sobe, isso significa que estão entrando pela direita ou pela esquerda. Aos 12 anos me tornei um fogueteiro, dependendo do número de tiros de cada rojão, significa que quem está chegando é a polícia, a droga chegou, o pessoal do morro do lado está entrando. E agora, aos 15 anos de idade, eu sou um aviãozinho. Eu saio, vendo as drogas, presto contas para o alemão, e abrindo aquela elegante jaqueta de couro que os outros meninos que estavam ali não tinham, abrindo aquela elegante jaqueta de couro, me mostrou a coronha de um revólver 38 enfiado na calça dele. Falou, e nas horas vagas eu sou um soldado do alemão, sou um gatilho do alemão. E eu olhando para aquele menino com olhos de pai, e ele me olhando com olhos de filho, eu falei, cara, você não vai chegar aos 18 anos de idade. E ele me disse, com muita sinceridade, e evidentemente com outras palavras, não com essas, mas a conclusão eu posso afirmar a todos vocês que foi essa. Ele me olhou e me disse, eu sei que eu não vou chegar até os 18 anos de idade, mas enquanto eu estiver vivo, eu estou vivendo com uma dignidade que você, Estado, você, poder público, né, você, sociedade civil, não me deu. E eu saí, já há 3 anos atrás, meditando sobre a questão da redução da maioridade penal. Em muitos aspectos, né, eu escolho esse, para não me prolongar muito, nos seguintes termos. Se o Tiago não tem medo de morrer, será que o Tiago tem medo de ser preso? E eu arrisco até um palpite. Eu acho até que ele gostaria muito de ser preso, porque se ele aguentasse com coragem 5, 6, 7, 8 anos dentro do famigerado, dentro do falido sistema carcerário que nós temos, ele sairia prontinho para substituir o alemão, o chefe dele. Depois desse trabalho na favela, eu trabalhei durante 15 anos com moradores de rua, fundamentalmente com crianças e adolescentes. E entre todos os adolescentes que eu conheci, eu acabei adotando afetivamente um deles. E acredito, sim, na força do trabalho na adolescência. Acredito que a família tem que estar estruturada. Muitas vezes a família se desestrutura pela miséria, é a miséria gerando outros tipos de miséria. A família estruturada vai segurar essa moçada. Estudo, educação, que falta muito, uma educação pública de primeira qualidade, de período integral. E trabalho, por que não? E foi desta forma que eu conheci este rapaz, com 14, 15 anos de idade, maior do que eu, viciadíssimo em cocaína, isso nos anos 70, que tinha se tornado um trombadão. Maior do que eu, ele vinha correndo, derrubava as pessoas na Praça da República, era o ponto dele, derrubava as pessoas, pegava mala, carteira, né, colar, brinco, que ele pudesse pegar para se manter e manter, principalmente, o caríssimo vício na cocaína. E eu fui me aproximando desse menino, fui me aproximando, conversando, e acabei levando esse menino, à época eu era advogado, e levei esse menino para trabalhar no meu escritório de advocacia.
Voltou para casa, voltou a estudar e trabalhava com afinco. E procurávamos ajudá-lo da melhor maneira possível, mostrando para ele como ele era importante para nós todos e para a vida. Mas o vício é muito complicado. E ele teve uma recaída, eu fui buscá-lo nas ruas novamente e trouxe de caminho de volta para o tratamento que ele fazia no Hospital das Clínicas, e para casa, escola, trabalho e nova recaída. Ele teve exatamente 7 recaídas. E na 8ª vez, eu não lembrava disso, ele me lembrou disso agora quando eu voltei para as ruas, agora pelo judiciário, porque eu acho importante que os juízes estejam trabalhando nas ruas, na Cracolândia. Eu iniciei um projeto em agosto de 2011, que mais ou menos culminou agora nesta presença do judiciário no Cratode. Ele me lembrou disso agora em agosto de 2011. Eu teria chegado nessa 8ª vez que eu tentava tirá-lo das ruas e teria dito para ele o seguinte: cara, você é o cara mais chato do mundo, mas, de uma forma ou de outra, estou te amando como um filho, e de filho a gente não desiste. Vamos embora novamente. E dessa vez ele saiu e não voltou. Hoje ele é um professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele é um admirável administrador hospitalar. Sou padrinho do filho mais velho dele, casado, 3 filhos, desenvolve nas ruas de São Paulo um trabalho maravilhoso com crianças e adolescentes em drogadição. E foi este menino que eu fui buscar para me mostrar alguma saída para aquele trabalho que eu pretendia realizar pelo judiciário nas ruas. O cenário tinha mudado, né? As drogas eram outras da minha época, e ao chegar com ele nas ruas, na minha primeira noite na Cracolândia, eu topei com um menino que não tinha ainda 10 anos de idade. Estava de 4 no chão, imundo, com doença de pele. Primeira coisa que se ganha ao morar na rua é doença de pele. Ele estava ofegante, o primeiro presente que o crack dá para as pessoas é bronquite asmática. Estava muito ofegante, de 4, e eu me ajoelhei do lado daquele menino, comecei a conversar com ele e percebi que ele não estava lá, ele estava voando, tinha acabado de dar uma cachimbada. E eu comecei a me preocupar porque comecei a ver manchas de sangue vivo em torno dele. Eu falei, ué, ele deve ter escorregado e batido o nariz no chão. E me inclinei, né? E não estava sangrando pelo nariz. Meu Deus, de onde vem esse sangue? E logo percebi que o sangue vinha dos 10 dedinhos dele, porque ele estava com as mãozinhas cavando um buraco imaginário na calçada dura. Ele já tinha perdido unha, já tinha perdido pele, e sangrava bastante pelos dedinhos, tentando fazer um buraco. E, naquele momento, eu interpretei da seguinte maneira: já que eu, poder público, já que eu, Estado, já que sociedade civil, não conseguimos chegar na vida desse menino, ele está tentando escapar por um buraco imaginário, né? E confesso que pensei em desistir. Mas, naquele momento, verbalizei outra coisa para aquele menino, né? Colocando a mão no ombro dele, eu falei: meu filho, eu não vou desistir de você. E, nesse momento, me emocionei muito, porque senti uma mão no meu ombro, que dizia o seguinte: Malheiros, uma vez eu ouvi isso e deu certo, né? E era exatamente o professor da GV, meu filho das ruas, que me dizia isso. O que a gente não pode é desistir, né? O que a gente não pode é desistir. A vida dos adolescentes é tremendamente complicada quando o ócio vem habitar a vida deles. Num lar desestruturado, onde o Estado foi omisso, onde nós não chegamos, só resta para esse menino, diante de educação pública,
de primeira qualidade, diante de trabalho, depois, talvez até mesmo dos 14 anos de idade, não é? Casado com a participação dele na escola, não é? Se isso não ocorre, ele vai trabalhar para o alemão. Não há dúvida alguma. A família dele não o sustenta moralmente, psicologicamente, e ele acaba caindo para as ruas e acaba caindo no mundo do desespero. E, se nós somos agredidos por eles, nós não podemos nos esquecer que nós todos o agredimos primeiro, talvez até com o nosso descaso. Muito obrigado.